Fábulas pequenas, porém com moral e interpretação. As fábulas são narrativas breves que tiveram origem na tradição popular e foram transmitidas através das gerações até a atualidade. Antigas e repletas de metáforas. Que acho. Pequenas fábulas com moral e interpretação. As fábulas são narrativas breves que tiveram origem na tradição popular e transmitidas através das gerações até a atualidade. Antigas e repletas de metáforas, estas histórias carregam uma mensagem ou sabedoria universal sob a forma de um ensinamento ou moralidade. Entre outros autores que se destacaram neste gênero literário, precisamos referir o grego Esopo e o francês Jean de La Fontaine. Iniciamos então com A Cigarra e a Formiga. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava os seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir-lhe que desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não maturarmos a zombaria das formigas. Esta é uma das fábulas mais famosas de todos os tempos e fala sobre a necessidade de nos esforçarmos e trabalharmos arduamente, mesmo quando não temos vontade de outra forma. Não podemos então nos precaver e construir um futuro próspero. Enquanto a cigarra se divertia, a formiguinha recolhia comida todos os dias. Com a chegada do inverno, a primeira começou a passar necessidades e ficou dependente da outra, que tinha sido responsável e garantido o seu próprio alimento. Agora vamos para A Raposa e as Uvas. Uma raposa faminta, ao ver cachos de uvas suspensos em uma parreira, quis pegá-los, mas não conseguiu. Então afastou-se dela, dizendo: "Estão verdes." Moral: assim também alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acusam as circunstâncias. Outra narrativa tradicional muito conhecida é aquela que fala de uma raposa que não soube admitir a sua própria derrota. Em vez de ter a humildade de assumir que não conseguia chegar às uvas, o animal preferiu começar a desdenhá-las. Assim, passou a dizer que as frutas não estavam boas o suficiente para elas. Passamos agora para O Estômago e os Pés. O estômago e os pés discutiam sobre sua força. Com os pés, a toda hora dissessem que eram tão superiores em força que carregavam o próprio estômago. Este respondeu: "Mas, meus caros, se eu não lhes fornecesse alimento, vocês não poderiam carregar-me." Moral: assim também, nas armadas, o número de soldados nada significa se os generais não são excelentes ao darem ordens. Este enredo fala sobre uma discussão que acontece entre as partes do corpo. Os pés declaram sua importância, já que são eles que transportam o ser humano. No entanto, o estômago afirma sua liderança porque é ele que alimenta os outros órgãos. A história fala da importância do trabalho em equipe e principalmente da necessidade de um líder eficaz que assuma o comando das ações. Passamos então para A Raposa e a Máscara. Uma raposa, tendo entrado na casa de um ator e mexido em cada uma de suas vestes, encontrou também uma cabeça de máscaras muito bem trabalhada. Tomou-as nas patas e disse: "Oh, que cabeça, mas não tem cérebro." Moral: a fábula é para os homens esplêndidos de corpos, mas pobres de espírito. Esta é uma narrativa que alerta para o perigo de julgar alguém pelas aparências. Só porque alguém é muito belo fisicamente, isso não significa que as suas ideias e a sua alma carreguem a mesma beleza. Quando a raposa percebe que não existe nada dentro daquela cabeça, perde o interesse pelo objeto por valorizar mais o cérebro do que o rosto de alguém. Ou seja, antes de nos encantarmos por uma pessoa, é bom sabermos aquilo que ela pensa. Agora vamos de Zeus e a Serpente.
Como Zeus se casasse, todos os animais lhe trouxeram presentes, cada um de acordo com suas posses. Uma serpente rastejando subiu até ele, levando uma rosa na boca. Zeus a viu e disse: Recebo o presente de todos os outros, mas de tua boca não aceito nada, de forma alguma. Moral: a fábula mostra que são dignos de medo os favores dos maus. Embora Zeus, o pai dos deuses gregos, tenha recebido presentes de todos os animais, recusou o da cobra, sabendo que o bicho era conhecido por ser traiçoeiro. Ele preferiu se precaver e não aceitar nenhuma rosa vinda dela. A fábula nos lembra que não devemos nos aproximar e muito menos aceitar favores de pessoas que não merecem a nossa confiança. O touro e o mosquito. O mosquito, depois de permanecer por muito tempo pousado no chifre de um touro quando estava para partir, perguntou ao touro se já desejava que ele fosse embora. O touro, tomando a palavra, disse: Nem quando viestes eu sentir, nem tampouco quando fores eu sentirei. Moral: aplica-se aí essa fábula a um homem sem valor que, estando presente ou estando ausente, não atrapalha nem ajuda. Esta fábula engraçada fala sobre pessoas que não fazem a sua presença ser notada nem oferecem ajuda para nada. Assim, elas acabam ganhando a nossa indiferença e, quando partem, nem deixam saudade. A lamparina. Uma lamparina cheia de óleo gabava-se de ter o brilho superior ao do sol. Uma subiu, uma rajada de vento, e ela apagou-se. Acenderam-na de novo e lhe disseram: Ilumina e cala-te. O brilho dos astros não conhece o eclipse. Moral: que o brilho de uma vida gloriosa não te encha de orgulho. Nada do que adquirimos nos pertence de verdade. A história vem sublinhar o valor da humildade. Por vezes, as conquistas podem subir à nossa cabeça e nos levam a perder a consciência de nossas fragilidades e limitações. Mesmo que a chama da lamparina tenha um brilho sem igual, a sua força não se pode comparar à do sol. Da mesma forma, os seres humanos não se devem considerar superiores uns aos outros, já que todos são vulneráveis e efêmeros. A serpente e o cabrito. Uma cabra que andava a pastar com o filho pisou sem querer uma serpente com os pés. Esta, assanhada, levantando-se um pouco, picou a cabra numa teta, mas, como o filho logo viesse a mamar e chupasse com o leite o veneno da serpente, salvou a mãe e ele morreu. Moral: em muitas situações da vida, os inocentes pagam por acontecimentos alheios. Neste caso, o erro foi da cabra que, por distração, pisou a serpente. No entanto, quem se prejudicou foi o cabrito que bebeu do seu leite e morreu envenenado. A fábula vem nos lembrar que a vida pode ser injusta e que, por vezes, são os inocentes que sofrem as consequências. A víbora e a lima. A uma loja de ferreiro entrou uma víbora pedindo caridades às ferramentas. Depois de receber algo de todas, faltando só a lima, aproximou-se e lhe suplicou que lhe desse alguma coisa. Bem enganada estás, disse a lima. Se crês que te darei algo, eu que tenho o costume de dar, mas sim de tomar algo de todos. Moral: nunca deves esperar obter algo de quem só tem vivido de tirar dos demais. O enredo transmite um ensinamento difícil, mas também fundamental. Nem todas as pessoas são iguais. Se algumas estão sempre dispostas a ajudar os demais, outras são incapazes disso mesmo. Assim como a lima, aqueles que vivem se aproveitando da caridade dos outros nem estão dispostos a retribuir a solidariedade. O sapo e o poço. 2 sapos viveram em um pântano até que um verão muito violento secou toda a água. Eles então foram obrigados a buscar um novo lugar para morar. Depois de alguns dias procurando, encontram um velho poço, bastante profundo. Olhando para baixo, um deles disse: Este parece ser um lugar agradável. Vamos saltar e nos instalar nele. Mas seu amigo respondeu: Não tão rápido assim. Se o poço secar, como iremos sair daí? Moral: observe todos os lados de uma situação antes de tomar uma decisão. Esta versão da fábula, repleta de sabedoria, foi adaptada pelo brasileiro Paulo Coelho. A narrativa vem nos lembrar que não podemos ser precipitados quando estamos perante uma escolha.
Pelo contrário, antes de entrarmos numa nova situação, é necessário estarmos atentos às várias possibilidades e mantermos um pensamento racional. O cão e a carne. Um cão levava na boca um pedaço de carne e, ao atravessar um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe esta maior e soltou a que levava nos dentes para apanhar a que via dentro da água. Porém, como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela se foi também o seu reflexo e ficou o cão sem uma e sem outra. Moral. A fábula do cão e da carne nos lembra o sábio ditado: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Muitas vezes a ganância fala mais alto do que a razão. O reflexo do pedaço de carne que parecia maior capturou a atenção do cachorro, que acabou perdendo aquele que segurava entre os dentes. A história é um lembrete para darmos valor àquilo que temos, em vez de deitar tudo a perder por uma ilusão aparentemente melhor. O leão, o urso e a raposa. Um leão e um urso, tendo encontrado um filhote de veado, puseram-se a disputá-lo, enfrentaram-se de modo terrível, até que finalmente, tomados de vertigem, jaziam semi-mortos. Uma raposa que passava com os vices abatido e o filhote no meio, pegou-o e foi-se embora, passando entre os dois, e eles, não conseguindo levantar-se, diziam: infelizes somos nós, já que foi para uma raposa que nos desgastamos. Moral. A fábula mostra que, com razão, sofrem aqueles que veem qualquer um aproveitar-se dos frutos de seu próprio trabalho. Outra dura lição sobre a vida, a fábula se refere a algumas situações nas quais nos desgastamos por um propósito, mas outra pessoa acaba se beneficiando. A raposa esperou o momento certo para atacar e roubar a caça do leão e do urso, que, por estarem exaustos entre os seres humanos, esse tipo de malícia também é comum. Por isso precisamos ser cautelosos. O homem e o machado. O homem certa vez mandou forjar um machado e foi à floresta pedir às árvores que fornecessem um cabo para ele. As árvores decidiram que a oliveira deveria fornecer-lhe um bom cabo. O homem pegou nele, colocou-o no machado e começou a derrubar as árvores e a cortar os seus galhos. Disse o carvalho às outras árvores: bem feito para nós. Somos culpados do nosso infortúnio, porque ajudamos o nosso inimigo a arranjar o cabo. Somos a causa da nossa própria ruína. Moral. Aquele que ajuda o seu inimigo causa infortúnios a si próprio. A história do homem e do machado carrega um ensinamento essencial acerca das amizades que travamos e as suas consequências. Por vezes, podemos estender a mão para alguém que deseja o nosso mal e contribuir para a nossa própria ruína. O cavalo e o asno. Um homem tinha um cavalo e um asno. Enquanto andava por uma estrada, disse o asno ao cavalo: pega uma parte da minha carga se queres que eu viva. O outro não atendeu e o asno caiu e morreu de fadiga. O dono então colocou tudo sobre o cavalo, mesmo a pele do asno, e o cavalo, gemendo, gritava: ai de mim, infeliz! O que me aconteceu, miserável? Com efeito, por não querer carregar um peso leve, eis que levo tudo até a pele do asno. Moral. A fábula mostra que, se os grandes se aliarem aos pequenos, uns e outros terão sua vida salva. A fábula transporta uma antiga lição acerca da entreajuda e da união. Como o cavalo se recusa a apoiar o burro que considera inferior, os dois acabam se dando mal. O burro morreu de exaustão e o cavalo passou a carregar o peso todo sozinho, algo que seria evitado se ele tivesse auxiliado o seu companheiro. Eu espero que você tenha gostado do resumo destas fábulas e procure conhecer mais. Então, se inscreva no nosso canal, porque você vai ter sempre uma coisa boa para se ouvir aqui, um bom resumo. É isso. Gostou? Deixa o like, inscreva-se no canal e tchau!